Olá, meu nome é Rafael Nunes de Almeida e eu vou falar para vocês sobre esse trabalho que é um gerenciador de buffer que foi feito em grupo, onde esse grupo é constituído por mim, Rafael Nunes de Almeida, e pelo aluno Luiz Felipe, que somos alunos do curso de Ciências da Computação e fazemos disciplina Circuitos Digitais, ministrado pelo professor Eduardo Barreri. E este trabalho ele tem por objetivo a criação de um buffer para gerenciar uma memória de 16 posições, onde cada posição possui 4 bits de memória. Então nós temos que gerenciar de forma a controlar um produtor e um consumidor, onde o produtor ele envia números para a memória e o consumidor ele consome os números. O produtor ele envia números de 0 a 9 e o consumidor, obviamente, consome números de 0 a 9. Nosso produtor ele é constituído por esses 4 bits de entrada e esse sinal. Ou seja, toda vez que eu insiro 4 números e um sinal, eu produzo um número e meu produtor armazena em alguma dessas memórias. Vocês podem ver que cada quadrado desse aqui é uma memória, esse quadrado com M, onde está o mouse. No decorrer da apresentação, eu vou mostrar como que o produtor ele insere o nosso número de 0 a 9, que é digitado aqui, em cada uma dessas memórias. Nosso circuito, ele pega esses 4 bits de entrada e liga nesse outro circuito. Esse outro circuito tem por finalidade transformar esses 4 bits de entrada em 7 bits de saída. Para quê? Para a gente poder ver esse número que se encontra em forma decimal, que se encontra em forma binária em forma decimal. Ou seja, aqui nós temos que cada número é 000, ele gera essa combinação, ó, que são 7 números, e que é uma saída com 7 bits. E essa saída de 7 bits é ligada nesse display decimal, ou seja, aqui está 000, que em decimal é 0. Aqui está 0010, que em decimal equivale ao número 2. Ou seja, esse circuito transforma a nossa saída binária numa saída decimal. Temos também que esses 4 bits eles são ligados nesse circuito. Esse circuito tem por finalidade emitir um sinal contínuo, que chamamos de validador. Esse circuito, o que ele faz? Como podemos ver aqui, ele tem uma lógica que caso o número seja maior do que 9, a saída dele aqui vai ser 0. Se o número for menor ou igual a 9, a saída dele é 1. Aqui, pela nossa lógica, para saber a verdade que nós fizemos, nós não precisamos dos 4 bits para poder fazer essa lógica. Apenas 3 mais relevantes servem para nós. Voltando para o circuito principal, temos que esse validador emite esse sinal contínuo, e esse sinal contínuo entra nessa porta AND. E também nos 4 bits, eles são ligados a todas as memórias, que mais para frente eu vou mostrar como que é feita cada memória nossa. Então, voltando ao nosso validador, aqui, ele emite sinal que vem para essa porta AND. Essa porta AND, para ser ativa, ela depende do meu sinal de produzir, que é enviado junto com esses 4 bits, e ela depende também dessa porta NAND, que essa porta NAND ela tem por objetivo emitir um sinal contínuo para a porta AND. Essa porta AND, caso aqui nossa porta NAND, a saída dela seja 0, nós podemos produzir, e como sabemos que 0 e qualquer coisa uma porta AND vai ser sempre 0.
E essa porta NAND, a lógica dela é feita em cima da saída da nossa memória. Sempre que nossa memória aqui tiver algum número escrito nela, nós vamos emitir um sinal que vai ser 1 e vai ficar aqui. Caso todas as memórias emitam um sinal contínuo 1, a nossa porta NAND vai ter uma saída contínua 0. Ou seja, todas as memórias vão estar ocupadas e nós não vamos mais conseguir produzir. No decorrer do circuito, o medida vai mostrando, eu vou colocando os valores e vocês vão entender melhor como que isso funciona. Então, quando o nosso número aqui de 4 bits for o número decimal de 0 a 9, vamos ter um sinal positivo desse cara, que é 1. E quando a nossa memória estiver livre, alguma memória livre, vamos ter um sinal 1. Ou seja, quando nós tivermos um número de 4 bits compreendido de 0 a 9 em decimal e um espaço livre em alguma dessas memórias, quando nós temos um pulso aqui em produzir, nós poderemos produzir o número sem qualquer impedimento, porque vai estar tudo ok. Então, dado esse pulso, ele vai, aqui a nossa saída vai ser 1, e ele vai ativar esse contador. Esse circuito aqui é um contador que conta de 0 a 15, que conta 16 números. Por que conta isso? Porque nós temos 16 memórias, e cada número nesse contador vai ativar uma dessas portas AND. Ou seja, temos 16 combinações de portas AND com 16 combinações cujas entradas são sempre diferentes para serem ativas. Então, quando nós produzimos o número, esse contador vai vir aqui e vai gerar um sinal síncrono. A nosso 1 vai entrar aqui, nosso clock do primeiro, que vai ativar o resto dos contadores, que vai dar um clock no primeiro flip-flop, no segundo flip-flop, no terceiro flip-flop e no quarto flip-flop. E a saída vai ser o próximo número. Ele conta em ordem crescente, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim sucessivamente. Então, dado esse nosso sinal, junto com o nosso sinal de produzir, ele vai entrar nesse contador e vai fazer contar o próximo número, e esse sinal vai entrar nesse circuito, que é um circuito feito para atrasar o clock. Então, o que esse circuito faz? Esse circuito faz o clock passar também por 4 flip-flop JK. Por que nós temos isso? Nós estávamos tendo um problema com o nosso pulso de entrada. O nosso pulso, quando nós estávamos o pulso de produzir aqui, ele estava demorando para passar por esse contador. E aqui o sinal já passava direto. Para o nosso circuito funcionar, o sinal, quando sair do contador, o nosso pulso tem que sair junto. Ou seja, para ele sair junto, nós fizemos esse circuito para tirar o atraso dos 4 flip-flop JK que possuímos no contador. Então, dado nosso pulso produzir, nosso contador vai contar o nosso próximo número. Nosso primeiro número, por definição, é 0000, que em decimal é o número 0. E, junto com o nosso sinal de produzir, que vai passar por esse circuito que atrasa, ele vai ativar esse segundo AND, que vai ser ativo pelo número 1 em binário com o nosso sinal. E esse segundo AND, ele faz referência à segunda memória, segunda posição de memória.
quando nós ativamos a segunda posição de memória, aqui vamos ter um pulso 1. Esse pulso 1 ele vai vir por aqui e vai entrar na memória. E ele vai vir por aqui e vai fazer um OR entre essa porta-end do produtor e essa porta-end do consumidor. Então, como aqui vai estar desativado, vai ser sempre 0. E com 1 dessa porta vai ser 0 e 1. Sempre quando tiver 1 numa porta OR é sempre 1. E com mais 1 desse pulso. Ou seja, vem 2 pulsos entrando nessa memória. Dentro dessa memória, ela é feita por 4 flip-flop D e um flip-flop JK, onde o primeiro flip-flop D ele é ligado ao bit mais relevante de entrada. O segundo flip-flop D é ligado ao segundo bit mais relevante, e assim sucessivamente. E esse flip-flop JK ele está aqui para ele poder justamente fazer isso aqui, ó, que eu falei na porta NAND. Então, meu flip-flop aqui JK, ele vai entrar 1, ele vai emitir um sinal de saída 1, que vai fazer uma NAND de todas as outras memórias. Então, no nosso pulso que entrou, a primeira coisa que ele faz ele vai dar 2 pulsos. Aqui ele vai fazer esse flip-flop mudar para 1. Por quê? O J e o K é uma constante, 1. Ou seja, 1 e um clock inverte. Então vai ser 1 aqui. E vai dar um clock aqui, onde cada flip-flop D possui como entrada o nosso número de 4 bits. Então, nós vamos ter um pulso aqui, que vai salvar todo o nosso número nos 4 bits nesse 4 flip-flop D, e vamos ter o pulso que vai fazer mudar esse flip-flop aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo. Eu vou inserir o valor 1. Como você pode ver, o valor 1 aqui está representado no display por 1 em decimal, que é praticamente igual. Só mostrando outro exemplo, o 3 aqui é 0011, nosso display já é um 3 decimal, é o número que a gente consegue processar mais rapidamente. Mas então, voltando, eu vou inserir o número 1. Ou seja, como meu contador já começa em 000, 0 é mais o meu sinal, não existe aqui, como vocês possam ver. Ó. Então, não vai ativar esse primeiro end. Então, o meu contador vai contar 1, com o meu sinal aqui que vai ser 1, eu vou ativar esse end. Então, eu vou inserir o valor 1 aqui. Então, como vocês podem ver nessa memória, ela está com a entrada 0001, mas você pode ver aqui no valor do flip-flop, ó, estão tudo 0, porque eu ainda não mandei o sinal de produzir. Então, eu enviando o sinal de produzir, vocês podem ver que o que aconteceu? Aqui mandou o nosso pulso 1, o pulso aqui está contínuo porque eu estou segurando o mouse. O pulso não é contínuo, é só para explicar de forma didática. Então, quando eu soltar aqui o mouse agora, o pulso sumiu. Acabou. E o que esse pulso fez? Ele inseriu o nosso valor 1 nesses 4 flip-flop D. Como vocês podem ver, está aqui. E os outros flip-flop, as outras memórias, continuam 0, porque meu pulso, a minha posição não foi aquela, meu pulso ativou a minha segunda posição. Então, qualquer memória que eu clicar, ainda vai estar zerada. E aqui, o nosso flip-flop JK, ele inverteu, de 0 ele foi para 1. Esse 1 tem como sair daqui, vocês podem ver que quando é 1, a nossa linha é mais clara.
esse 1 ele está vindo aqui do JK, que falou que a memória está agora ocupada, para esse NAND. Como eu ainda tenho mais 15 posições de memórias que estão sem nenhum número nela, não produzi nada nelas ainda, vocês podem ver que elas estão aqui, ó, um verde mais escuro, elas estão 0, ou seja, meu NAND ainda vai dar 1, que no meu caso é verdadeiro, eu ainda tenho, posso produzir, porque eu ainda tenho posições de memórias livres. Então, agora eu vou produzir números para encher minhas 16 posições de memória. Então, eu produzi 1, agora eu vou produzir o número 2, o 3, o 4. Como você pode ver, ó, o 4 vai ativar essa memória aqui, ó, na 5ª posição. O 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, caso tenha seria o 10, o que acontece? Não mostra no display, que o nosso display é para mostrar o número de 0 a 9, e nesse validador o sinal passa a ser 0, ou seja, eu não ativo, eu posso produzir, que não vou ativar nada, porque aqui vai estar 0, 0 e qualquer coisa, uma porta AND é 0. Então eu vou produzir agora o número 2, produzir o número 4, o número 6, o número 8, produzir o número 1, o número 3, eu vou produzir agora o número 0. Então, se vocês vierem aqui na primeira posição de memória, vocês vão ver que está incluído o valor 0. Na segunda, vai estar incluído o valor 1. Na quarta, vai estar incluído o valor 3. Na 5ª posição, vai estar incluído o valor 4. Então, esses valores eles vão estar incluídos de forma sequencial. Ou seja, à medida que eu vou contando, eu acesso uma dessas posições da memória. Que minha posição 1 acessa... Desculpa, meu número 1 do contador acessa a posição 2. Meu número 2 do contador acessa a posição 3 e assim sucessivamente. Como vocês podem ver, como está tudo produzido, eu tenho todas as memórias estão cheias. Ou seja, meu flip-flop JK, a saída é 1 em qualquer posição de memória. E é feito um NAND entre eles. Ou seja, como é tudo 1, o NAND entre tudo 1 vai ser 0. Ou seja, eu não consigo mais produzir. Eu posso tentar produzir aqui, ó, várias vezes. Que eu posso clicar em qualquer memória que não vai produzir 0. Vocês podem ver, continua o mesmo número. Então, a nossa memória, a saída dela, o que acontece? Tá vendo esse flip-flop D? Toda a saída dela está ligada a um multiplexador. Ou seja, a saída mais significativa dessa memória aqui está ligada a esse multiplexador. A segunda saída mais significativa, essa aqui, está ligada a esse segundo multiplexador. A terceira mais significativa está ligada ao terceiro multiplexador. E a quarta é a mesma coisa. Ou seja, esse multiplexador, primeiro, ele tem a entrada do flip-flop mais significativo de cada uma dessas memórias. Ou seja, nosso primeiro flip-flop Q de cada uma memória está ligada
a este multiplexador, que aqui temos nosso multiplexador. Esse nosso multiplexador, a porta dele é controlada pelo seguinte, por essa entrada, ou seja, essa entrada vai ativar alguma dessas portas. Quando for 0001 vai ativar essa aqui, e a saída vai ser o que tiver aqui entrando. Nesse caso é 0, então se caso aqui for 0001, aqui seria 0. E qualquer outro porta-end também seria 0. Ou seja, a resposta do nosso multiplexador seria 0. Então, essa nossa entrada do nosso multiplexador, ela é controlada por nada mais nada menos, como já diz, esse contador. Então, como vocês podem ver aqui no nosso exibido aqui, ele está no número 0, porque nosso contador tem 0, mas nós não consumimos nada. Apenas está lá porque é assim. Então, o nosso contador, ele possui a mesma, o nosso consumidor, ele possui a mesma lógica do nosso produtor. Ele possui um sinal, que é esse aqui de consumir, e possui também uma porta-end feita entre esse sinal e essa porta-end invertida, onde cada entrada é invertida. Vocês podem ver, ou seja, caso tudo seja 0, temos todas as nossas memórias, vai estar com o nosso flip-flop JK 0, que ele representa, como já foi dito, se está salvo na memória, a memória tem algo salvo, ou já foi lida. Então, caso seja tudo 0, aqui todas as memórias já teriam sido consumidas, e aqui nossa saída seria 0, ou seja, nós não conseguiríamos mais consumir. Nosso contador, quando nós damos o nosso sinal de consumir no nosso contador, ele conta o próximo número, idêntico ao contador do produtor, e nós fazemos também um atraso do nosso pulso de consumir. Então, quando nós consumimos, nós também vamos consumir a partir da segunda posição de memória. Então, quando nós vamos consumir, nós vamos gerar. O primeiro número que nós vamos consumir vai ser o número 1, que vai ser 0001. Com o nosso pulso 1, vai ativar aqui essa porta-end. Com essa porta-end ativa, o que vai acontecer? Nós vamos ver um pulso que vai passar por esse OU e que vai entrar na nossa memória. E que vai ser o nosso clock do flip-flop JK. Ou seja, o JK, nossa constante, é 1, tanto no J e no K, nós vamos inverter esse valor. E a nossa saída vai passar a ser 0. Então, a nossa saída passando a ser 0, essa nossa porta NAND aqui vai voltar a ter saída 1. Ou seja, nós vamos liberar uma posição. E nós poderemos produzir novamente algum valor nessa posição de memória, que vai ter sido a nossa primeira consumida. Então, nosso consumidor também consome de forma sequencial, ou seja, vou consumindo 1, 2, 3, 4, sucessivamente, até chegar no número 15 no nosso contador, e depois eu volto para o 0, que é esse aqui, consumimos esse por último. Então, quando nós consumimos, então eu vou consumir aqui um valor. Eu vou vir aqui, como eu vou consumir o nosso contador começa em 0, ele vai contar o número 1.
que vai ativar essa porta. Nós vamos consumir o valor que está aqui, ó, na segunda posição de memória, que é o valor 0001, que em decimal é o valor 1. Então, quando nós consumimos, vai consumir esse valor e vai aparecer nesse display. Então eu vou consumir aqui para mostrar. Pronto. Como vocês podem ver, esse display aqui mostrou o valor 1, que era o valor referente a essa posição de memória. Como já foi dito, esse display aqui, ele é a saída, ele é feito pela saída aqui dos multiplexadores, que é passado por esse nosso conversor, que vai converter ele em 7 saídas para entrar nesse nosso display de 7 segmentos. Então, feito isso, consumindo a segunda memória, vocês podem ver que o valor aqui continua, só que está consumido, ou seja, isso para a gente não é mais importante. Quando nós formos inserir outro valor, ele vai apagar isso. Então, eu vou produzir outro valor. Eu vou produzir agora 2. Eu produzi, vocês podem ver o valor 1 em decimal vai apagado e temos apenas o valor 2 em decimal. O valor 2 decimal que eu falo é quando nós passamos 0010 de binário para decimal. Então, como vocês podem ver, vou consumir novamente. Aqui vou consumir o valor, se não me engano, aqui é o valor 2. Então, vou consumir o valor 2. Esse 2 aqui não é do próximo, esse 2 é que eu inseri, que o meu multiplexador parou exibindo naquele. Então, eu vou consumir 2. Eu vou consumir o meu próximo, é 3. Meu próximo é 4. Como vocês podem ver, à medida que eu consumo, eu vou liberando mais espaço nas minhas memórias. Ou seja, minha porta AND, aqui, ó, minha porta NAND, ela permite eu produzir mais. Ou seja, agora eu posso produzir sequencialmente. Posso inserir mais um valor aqui, outro aqui e outro aqui. Então, agora eu vou consumir todos os valores. Vou consumir o valor 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3, valor 0 e o valor 1. Desculpa, o valor 2, que nós inserimos 2 aqui. Então, o que acontece? O meu NAND, entre todas as meus flip-flops JK, que é 0, vai me dar uma porta aqui, ó, uma saída 0, ou seja, ligar nesse AND. E eu não vou conseguir consumir mais nada. Para eu consumir algo a mais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que produzir. Ou seja, produzir 7. Esse 2 fica aqui, como eu já disse, foi do último que consumiu, ele fica aqui, mas ele não está sendo consumido, apenas por causa do display que mostra. Então, consumi o valor 7. Não consigo consumir mais. Então, esse é o nosso trabalho de gerenciador de buffer para consumir na nossa memória. Eu espero ter conseguido explicar de forma clara e coesa a finalidade do nosso trabalho, o que ele faz, a lógica, e agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida estou disposto a tirá-la. Obrigado a todos, até mais.